bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa peça, mas antes de passarmos ao passo a passo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não estão inscritos, ativarem todas as notificações para não perder o aviso das próximas aulas e, se puderem, me seguir no Instagram e no Facebook, porque lá sempre tem novidade. Na primeira parte da aula, eu te ensinei a iniciar a execução dessa peça, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e na descrição dessa videoaula, certo? É isso aí e vamos pro passo a passo. Aqui, pessoal, tem a nossa peça, ó. Começamos ela por aqui. Crescemos, crescemos, crescemos. Aí chegamos nesse ponto aqui onde nós fizemos o cordão de correntinhas para aumentá-la. Aí eu teci mais até aqui, ó, com ela no tamanho grande. E essa parte aqui que eu teci com o aumento, né, ficou com 62 centímetros. Aí agora, chegado o momento em que nós vamos diminuir ela novamente para tecer apenas aquele tamanho inicial. Nós vamos parar de tecer essa faixa adicional que nós fizemos e vamos tecer apenas o tamanho inicial da nossa peça. Então aqui, ó, olhando, né, o meu trabalho de cima, da parte que eu tô tecendo para baixo, eu tenho que parar as diminuições proporcionalmente ao, né, onde eu iniciei elas. Então, eu iniciei elas aqui e tenho que parar elas lá em cima, no mesmo lugar, para ficar com a mesma quantidade de pontos que eu tinha lá no começo. Então, essa carreira eu vou começar pela partezinha que eu comecei lá embaixo, ó. Tá aqui o começo da minha peça. E aqui tá a parte que eu fiz os aumentos. Então, eu tenho que começar como se eu estivesse começando a peça lá embaixo. E aí, eu vou ir fazendo pontos até eu ter a mesma quantidade de pontos que eu tinha lá na primeira parte, antes de fazer o aumento. Aí, eu vou parar, vou desconsiderar esses pontos aqui. Não vou tecer eles e vou voltar. Aí, depois eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer um arrematezinho nessa parte aqui, para ficar retinha igual ficou aqui, tá? Não se preocupem. Então, a gente vai iniciar a nossa carreira normalmente. Essa carreira aqui, eu inicio com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Faço um ponto alto no mesmo espaço, ponto baixo no centro, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, ponto baixo no centro. E aí, eu vou indo até ali onde eu marquei, que é o local que dá, né, para eu ter a mesma quantidade de pontos que eu tinha lá no começo do meu trabalho. Então, se aqui eu tenho 50 pontos, por exemplo, né, nessa barrinha inicial, eu tenho que tecer 50 pontos aqui em cima. Se eu tenho 100, eu tenho que tecer 100. E aí, a gente vai descartar esses pontinhos restantes que foram os que a gente colocou. Tô me aproximando aqui do marcador, ó, fiz o pontinho sobre o ponto alto. E agora aqui, ó, onde eu faria um leque nesse ponto baixo da carreira anterior, que é onde está meu marcador, eu vou fazer só um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, para terminar a carreira igual eu comecei. E aí, eu viro meu trabalho, fazer uma corrente, um ponto baixo. Vou fazer aqui o meu leque onde eu tenho que ter leque e vou seguir. A partir daqui, a gente vai tecer, então, agora, a mesma quantidade de carreiras, de centímetros, que a gente tem nessa parte inicial da nossa peça, antes de fazermos o aumento. Então, vocês têm que contar quantas carreiras vocês teceram, e aí depois a gente vai fazer a barra para finalizar, tá?
eu vou avançar com a peça aqui e volto para mostrar para vocês essa finalização. Então, aqui, pessoal, a gente concluiu, né? Eu concluí aqui a última carreira do motivo correspondente à mesma quantidade que eu tenho aqui no começo, né? Do motivo de leques, vamos chamar assim. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tá a parte onde eu fiz os aumentos. E aí eu contei quantas vezes eu repeti o motivo, né, do lado inicial e fiz a mesma quantidade aqui do outro lado. Então, o próximo passo agora é prepararmos a base, né, para fazer essa carreirinha que intercala meio ponto alto e ponto alto, pegando na alça de trás. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, tá? É meio ponto alto. E nesse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, ó, desse primeiro leque, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no espaço de corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E no ponto alto central, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no espaço de corrente, um ponto baixo. E nesse outro ponto alto, um ponto baixo. Aqui onde eu tenho o ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer meio ponto alto. E vou repetir. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. No espaço de corrente, um ponto baixo. No ponto alto central, um ponto baixo. No espaço de corrente, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E no ponto baixo, meio ponto alto. Isso vai dar uma nivelada aqui na nossa carreira, tá? E sigo. No ponto alto, um ponto baixo. No espaço de corrente, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No ponto baixo, meio ponto alto. E eu vou fazer isso até o final dessa carreira, distribuindo os pontos dessa forma. Então, eu vou avançar aqui, volto com vocês ao final dessa carreira. E aqui, ó, no último ponto, a gente vai fazer meio ponto alto, porque é um ponto baixo, igual nós começamos aqui, com um ponto baixo e uma correntinha. Vira aqui o trabalho, e aí sim, a gente vai fazer aquela sequência igual nós fizemos aqui no começo, lembra? Aqui no começo nós começamos com ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. E é isso que nós vamos fazer. Na verdade, a gente começou com meio ponto alto, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Essa aqui não conta. Vamos começar aqui então. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo. No ponto seguinte, meio ponto alto. Um ponto baixo, meio ponto alto. Aqui a gente vai fazer normalmente, tá? Não precisa pegar em alça de trás ainda. Um ponto baixo, meio ponto alto. Um ponto baixo, meio ponto alto. E nós vamos fazer essa sequência até o final dessa carreira. Repetindo exatamente aquilo que nós fizemos nas 4 carreiras iniciais. Então, essa carreira, a partir daqui, é a repetição das próximas carreiras iniciais. Vocês já sabem fazer isso. Não preciso repetir, porque senão o vídeo fica longo. Então, aqui a gente vai fazer mais 3 carreiras, só que a partir da próxima, a gente vai pegar na terceira alça. Lembra? Igual nós fizemos lá no motivo inicial da nossa peça. E aqui, ó, cheguei ao final das 4 carreiras, igual temos no começo da nossa peça. O efeito
é o mesmo, certo, pessoal? Agora a gente já vai avançar pro próximo passo. Então, pessoal, ó, concluí aqui, né? Como eu mostrei para vocês, deixei os dois lados da minha peça iguais. E eu vou pegar aqui uma amostra menor para que vocês vejam o que a gente tem. A gente tem isso aqui, ó. A nossa peça é isso aqui. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar essa partezinha aqui de baixo, que foi a parte onde a gente fez os aumentos. E aí nós vamos fazer um fechamento circular aqui, ó, nessa lateral dos dois lados para fazer a nossa manga. Porque a nossa manga vai ser nessa parte aqui. Eu fiz aqui na base dessa parte mais algumas carreiras com aquela sequência de meio ponto alto e ponto baixo que nós fizemos no início e no final da peça, tá? E aqui fica deste modo, tá? Agora, então, com o nosso fio, eu vou vir aqui para fazer essa dobra que vocês estão vendo aqui na minha peça menor, para fazer o fechamento. Então, eu escolho um lado, essa peça não tem avesso nem direito, o ponto é reversível. E eu só vou passar para vocês a medida que ficou o total após o crescimento da minha. Então, depois que eu fiz essas 4 carreirinhas aqui de ponto baixo e ponto alto na base, essa parte que tem os aumentos ficou com 40 centímetros, tá? Aí eu dobro a peça, assim, até aqui, ó, essa quina, tá? E aqui a gente vai fazer a manga. Eu vou pegar aqui a pontinha e vou vir aqui, ó, bem na esquina. Vou pegar o meu fio novo, vou fazer um nó e vou passar pelos dois pontinhos que eu tenho. E vou fazer aqui um ponto baixo só para prender esse fio. Pronto. Aí agora eu venho aqui, ó, apenas em um lado do trabalho, em um ladinho, e vou fazer aqui meio ponto alto. Então, para cada pontinho que eu tenho, coloco um meio ponto alto. Isso é meio de olho, tá? Meio ponto alto. Até fazer toda a volta e chegar aqui no começo novamente. Então, vou fazer essa carreira aqui com meio ponto alto. Colocando de acordo com a quantidade de pontos que eu tenho, né? Um meio ponto alto do ladinho do outro, medindo a olho, tá? Não tem número padrão. Eu vejo aqui que eu tenho um espaço maior, eu coloco 2. Quando eu tenho um ponto baixo, eu coloco 1, para não ficarem muito nem pouco. A diferença é que aqui vocês vão contar ao final dessa carreira quantos meios pontos altos vocês colocaram, para daí depois, quando a gente for fazer o fechamento lá do outro lado, a gente colocar exatamente a mesma quantidade, tá? Tô fazendo toda a volta aqui com vocês, para que vocês vejam como que é. Ó, tô chegando aqui no começo. Esses fios que estão sobrando aqui, que são de para arrematar, eu vou arrematar depois, tá? Não tem perigo.
Só vou passar eles pra dentro pra não me confundir. Então, aqui eu vou colocar um meio ponto alto. E vou prender aqui esse último meio ponto alto que eu fiz lá no primeiro, onde eu comecei a fazer a volta. Vou fazer uma, duas, três correntes e vou fazer uma carreira de ponto alto, pegando na terceira alça do meio ponto alto. Então, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira lá atrás. É na terceira que eu vou pegar. E vou fazer toda a volta aqui dessa forma. Vou avançar, volto com vocês quando chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final, já uni o primeiro e último ponto e vai ficando fechadinho assim. Aí vocês têm que medir, ver se tá justo, se tá apertado. Eu recomendo que vocês façam algumas diminuições ao longo disso para ir fechando o nosso punho, para ele chegar justinho aqui na parte do punho, tá? Então, já aqui eu vou subir 3 correntes, vou iniciar um ponto alto aqui, vou parar, laço a minha agulha no ponto seguinte, inicio um ponto alto e paro. Fiquei com 3 pontos na agulha, agora eu fecho tudo junto. E vou fazer uma diminuição aqui no final da carreira também. Vou fazer toda a volta dessa carreira normalmente. Opa! Ponto sobre ponto. E aí, quando eu chegar ali no começo da carreira, eu volto. No final, né? Próximo do começo, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a diminuição. Tô chegando aqui ao final da carreira, faltam aqui, ó, 2 pontos para eu fechar. Então, eu vou iniciar o penúltimo ponto e não termino, laço a agulha, inicio o próximo e não termino. Aí, agora que eu tenho 3, eu fecho tudo junto. Vou fechar aqui, né, o último ponto lá na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo e fecho. Próximo passo, subo 3 correntes, ponto sobre ponto. Agora aqui eu tenho 2 fechados juntos, então eu faço um ponto alto. E aí a gente vai fazendo dessa forma, intercalando carreiras com diminuições de carreiras sem, até atingir a altura para a gente ter ali o nosso punho, né, dessa peça. Eu vou avançar aqui na minha peça e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar efetivamente a nossa peça para concluir a aula com vocês. Na nossa manga eu teci 13 carreiras, né, um total de 13 carreiras. E agora eu vou fazer algumas carreiras, no caso aqui eu vou fazer 2 carreiras no ponto barra, no ponto canelado. Então, eu começo da seguinte forma. Tem aqui meu primeiro ponto, eu venho aqui, ó, tô aqui com o meu ponto, tá? Onde eu fiz o fechamento com um ponto baixíssimo. Eu puxo, eu entro com a agulha por trás desse ponto, levo ele lá pra frente, que é o ponto em que eu estou trabalhando, inclusive. Levo ele lá pra frente, vou laçar o meu fio, fazer um ponto baixo e uma corrente. No próximo ponto, eu vou laçar aqui o meu fio, vou entrar por trás do trabalho e vou passar a minha agulha nesse espacinho que tem aqui, ó, lá por trás. Vou passar, abraçar o meu fio, jogar o meu ponto e jogar ele lá pra trás. Aí, eu laço, trago pra frente e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, o próximo, eu vou entrar pela frente do trabalho, minha agulha sai lá atrás, eu passo por trás do ponto, abraço ele, laço o meu fio, trago pra frente, ponto alto. Próximo, eu entro por trás do trabalho, saio aqui na frente, jogo meu ponto lá pra trás, saio com a agulha lá atrás, laço o fio, trago pra frente e faço ponto alto. Aqui eu tenho um arremate de fio pra fazer. Laço meu fio,
entro pela frente, nesse espacinho entre um ponto e outro, abraço o meu ponto, saio com a agulha lá do outro lado, laço, trago pra frente, laço e faço ponto alto. E eu vou fazendo isso, alternando, um pra trás, um pra frente, um pra trás e um pra frente. E dessa forma, nosso trabalho vai ficar com um efeito de barrinha, ó. Então, a gente fez 2 carreiras nesse efeito. Parece que são 3, porque na verdade aqui eu já tô fazendo uma carreira desse ponto sobre uma carreira anterior, tá? Mas são 2 carreiras, eu já tô fazendo a primeira, eu vou fazer mais uma. Então, a gente repete isso até o final dessa carreira. E aí, o nosso trabalho vai estar praticamente pronto, a gente só tem que finalizar colocando franjas, para quem quiser colocar, né? E eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Só vou concluir essa carreira e iniciar a próxima com vocês. Chegando aqui ao final, esse último eu vou jogar lá pra trás, porque o primeiro da carreira a gente começou puxando pra frente, que tá aqui. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, a mesma coisa. Entro aqui, ó, entre o último ponto que eu fiz na carreira anterior e o primeiro da carreira anterior, passo a agulha por aqui, jogo pra frente, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Lá no próximo, aqui, eu vou entrar entre um ponto e outro por trás e vou empurrar o ponto pra lá. Então, a gente vai repetir isso. Nos pontos que estão pra frente, a gente vai entrar da carreira anterior, né? A gente entra com a agulha por trás deles, pra eles ficarem pra frente, pra dar continuidade. Nos pontos que estão lá pra trás, a gente vai entrar com a agulha lá por trás e vai empurrar o ponto pra lá. Dessa forma aqui. E aí, a gente vai fazer isso ponto sobre ponto até o final da carreira, fecha com ponto baixíssimo, arremata e esconde o fio. E aí, a nossa manga, o nosso punho tá finalizado, a gente vai poder partir para colocação das franjas. Quem não quiser colocar franja, não precisa, tá? Eu acho que dá um charme bem bacana nessa peça. Eu ainda tenho bastante fio aqui, então, acho que, né, dá pra colocar e vai ficar bem bonito. Eu vou finalizar essa parte aqui e já volto com vocês. Aqui, pessoal, eu fiz, né, a nossa manga. E mostrar pra vocês, eu fiz um fechamento aqui, ó, fiz uma leve costura unindo duas partes, as duas partes do que seria o corpo, né? Eu vou fazer aqui do outro lado para demonstrar para vocês. A nossa manga tá aqui, ó, como vocês podem ver. E aí, aqui é aberto, ó, a parte que vai ficar para baixo, a parte que vai ficar para cima. A gente vai dar uma leve costurazinha aqui, só para ele fechar melhor. Aqui, no caso, eu fechei 5 dedos do outro lado. Eu até já vou cortar aqui o fio. E eu fechei pelo avesso, com ponto baixo. Depois tem esse monte de fio para arrematar. Que delícia. Mas acho que fica mais bonitinho. Então, da manga pra fora, né, a gente vai fechar aqui mais ou menos 5 dedos. Então, vou vir aqui, ó, lado avesso do meu trabalho. Lá tá a parte maior,
Eu venho aqui com o meu fio. Entro aqui, entro lá, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Ó, e vou fechando esse pedacinho aqui de trabalho. Isso facilita para a peça ficar mais ajustada ao corpo, tá? Tem que avançar um pouquinho mais aqui. Depois, vocês podem verificar em centímetros. Isso é meio que irrelevante, tá? O que seria importante é fechar a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Então, eu vou avançar aqui, vou contar, e aí eu volto para mostrar para vocês quantos pontos eu fechei. Aqui eu fechei 12 pontos do lado de lá, fechei 12 pontos do lado de cá, vou cortar o meu fio, vou puxar os arremates com esse fio, tá? Vocês podem voltar um pouquinho aqui no avesso, fazer mais um nozinho, aí esconde o fio por dentro dos outros pontos. Faz mais um nó por aqui, assim. E aí, eu costumo sempre, quando eu trabalho, principalmente com fio que é acrílico, eu abro o fio, separo ele em dois, passo uma partezinha pra cá, outra fica ali do outro lado, faço um nó. E aí, sim, eu corto. Dessa forma. Depois, a gente vai fazer isso com todos os outros fiozinhos. Nós vamos fazer as franjas. Eu tô aqui com um dos lados, do começo ou do final da minha peça. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu tenho. Vou puxar aqui o meu fio. Vou fazer aqui na minha agulha lá, ó, pesquei o fio que vem do novelo lá atrás, já passei aqui por esse espacinho do ponto, vou fazer o nozinho lá na ponta da minha agulha, dessa forma aqui, vou passar o meu ponto por aqui por dentro desse espacinho e vou fazer um ponto baixo, aí tá firme, tá preso, ó, não vai escapar. E agora, aqui, a partir desse ponto baixo, eu vou fazer 9 correntes. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando com aquele ponto baixo, eu tenho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou segurar aqui na 10ª corrente, vou fazer mais 2. E agora, eu vou entrar aqui na 10ª corrente, iniciar um ponto alto e não termino. Então, eu laço a minha agulha, entro aqui na 10ª corrente, aquela que eu tava segurando, inicio um ponto alto e não termino. Laço o fio, vou entrar na mesma correntinha, inicio um ponto alto e não termino. Tenho aqui 3 laçadinhas na agulha. Aí, sim, eu laço e fecho tudo. Vou fazer aqui uma corrente, vou entrar na 9ª correntinha, uma abaixo de onde tá saindo tudo isso, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 9 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Aí, lá na base, no mesmo ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Fica essa franjinha aqui. Vou fazer um ponto baixo ao lado e outro ponto baixo. Daí, desse ponto baixo, que é o segundo, eu vou fazer 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Marco a 10ª, faço mais 2, laço a minha agulha, vou entrar na 10ª, que é que eu estou segurando, inicio um ponto alto e não termino, laço a agulha, inicio um ponto alto e não termino. Fecho tudo junto, faço uma corrente, aí venho aqui na 9ª correntinha, faço um ponto baixíssimo, faço 9 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou entrar aqui na base, no mesmo lugar, faço um ponto baixíssimo. Caminho pro ponto ao lado, faço um ponto baixo, caminho pro ponto ao lado, faço um ponto baixo. E aí, repito o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Seguro na 10ª e faço mais 2. Inicio um ponto alto e não termino. Inicio um ponto alto e não termino. Agora sim, fecho tudo junto, faço uma corrente, entro aqui na 9ª correntinha, faço um ponto baixíssimo. Faço 9 correntes. Aqui na base, mesmo eu faço um ponto baixíssimo, no ponto ao lado eu faço um ponto baixo, no ponto ao lado eu faço um ponto baixo. 10 correntes. 10, seguro aqui, faço mais 2. Na 10ª, eu inicio um ponto alto e não termino. Inicio um ponto alto e não termino. Fecho tudo junto. Venho aqui na 9ª correntinha, faço um baixíssimo. Faço 9 correntes. E fecho com um baixíssimo aqui na base. E a gente vai repetir isso até chegar ao final da carreira. Forma essas franjinhas aqui. Ficam todas do mesmo tamanho. A gente vai fazer toda essa extensão aqui com franja. E depois toda a extensão lá do outro lado, onde a gente começou o trabalho com franja igual, tá? Eu vou fazer aqui nos dois lados e aí eu volto para mostrar para vocês a finalização. Essa foi a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Com as franjas, ela ficou com esse efeito maravilhoso aqui embaixo. E a gente se vê na próxima aula. É isso aí e até mais!